devido a tudo que eu vejo aqui nesse evento maravilhoso, tanta troca, tanta informação, só chega a uma conclusão. Não é opção não ir para as ruas. Tiramos o líder mais feio da história, com merda na boca e sangue nas mãos. Também não queremos a falsa união de projeto em conjunto com a burguesia. Na fala alegam conciliação, assinam acordos no meio do dia, à noite retiram direitos previstos, escrito no texto da Constituição. Também não queremos que matem a fome e deixem a pobreza reinar na nação, dizendo que o mínimo foi o máximo possível, ainda exigindo voto e gratidão. Enquanto dormimos, pessoas são mortas, jogaram Miguel do céu para o chão, mataram João Pedros e Floyds ao vivo. Será que 80 rajadas não nos acordarão? Enquanto não temos mais tempo, irmãos estão com fome, velam nos seus corpos sem ter nem caixão. Se faz tanto tempo que nada melhora, por que é que tem gente esperando a eleição? De tanto esperar, o país piorou. A piora sem luta já nos comprovou que a hora da luta será sempre agora. Valeu, pessoal. Vamos embora agora com quem é a equipe. Thaís vai estar também, né, Thaís, novamente. Pois vamos embora. Volta, professora, que já é apresentada. Um minutinho só, pegar os dados aqui. De Jorge Cohen, médico especialista, Medicina do Trabalho, diretor de carreira da especialização de Medicina do Trabalho da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional de Rosário, canalha, torcedor do Rosário Central. Valeu, professor. E Carol Rodrigues Costa, Carolina, nossa presidenta do Sinjusc, assistente social aqui no Tribunal de Justiça, mestre em Serviço Social pela UFSC, urubicense, mais cosmopolita na ilha, mais provinciana do mundo, e ela esqueceu de colocar escritora. Bem-vindo ao bar. Prazer, Jorge. Prazer. É você? Um gusto, Carolina. Ah, que prazer, que prazer. Não. Você. Carolina, Thaís, vamos pedir que coisa é para você politizar a tristeza. Para mim, ¿Puede resumir a una palabra? a uma, a duas. Duas. Para mim, politizar a tristeza é sair da angústia e dos reclames. Conseguir superar a apatia. Politizar a tristeza. Muitas palavras. Una palabra. Dos. Superar a apatia é sair da tristeza. Son más de una palabra. Movimento, movimento, movimento. Que difícil. Agora sim, beba. Agora sim, beba. Você está aí, é uma palavra. Uma palavra. Una. Só uma. Coletivo. Posso? Sua prêmio. Vai lá. Uma palavra. Jorge, uma palavra. Esta acción, transgresión. Subversión. Salud.
Carolina, você pensa que vino es bueno para la tristeza ou não? Eu penso que os trabalhadores e a casa dos trabalhadores tem que ser farta. Então, para quem é triste, o vinho, mas para quem tem fome, a comida, para quem gosta da festa, o baile, para quem gosta da arte, a música. O que é triste para os trabalhadores é viver com pouco, na miséria. E é isso que a gente não pode mais aceitar. O vinho, a cerveja, o drink, tudo é bom para os trabalhadores. Para você, o que é o vinho? Assim? Eu penso que vinho, juntando com a minha palavra escolhida inicialmente, é algo que pode ajudar a gente a politizar a tristeza se a gente conseguir compartilhar o vinho. Se a gente tiver, porque a gente pode se afundar na tristeza no vinho, isolados, né? E enfim, usar isso como uma compensação, né, de uma tristeza, mas é diferente a gente estar numa mesa, né, e poder partilhar a angústia e o que parece individual e a gente descobrir que não é individual e é partilhado, e a gente poder, então, regado a vinho, fazer esse tipo de partilha e de sensação de que o individual aparente é realmente, em realidade, algo partilhado. Acho que a gente sai dessa ideia de que estamos estagnados ou, inclusive, apáticos, e a gente consegue imaginar caminhos de transgressão, caminhos de transformação. Para você, vai haver vino, né? Vino é espiritualidade. Vino é prazer. Si sigo bebiendo, puedo emborracharme. Quizás no sea el mejor camino para la tristeza, ¿no? Porque el vino genera espiritualidad, alegría. El vino no es para beber solín, ¿no? El vino es para beber, brindar por la salud colectiva. Vino es para el amor. No hay amor sin vino, ¿no? ¿Tú qué piensas? Eu creio que é bem aproveitável. ¿Puede haber amor sin vino? Não com vinho, o vinho é bem aproveitável para o amor. Para a amizade. ¿Festa sin vino? Não se pode. ¿Revolución sin vino? Não se pode. Sem vinho, sem comida. ¿Luta sin vino? Conclusamos que vino da vida, ¿no? Tá bom, tá bom. ¿Algún compañero más? ¿Facer la nube? ¿Alguno más? ¿Falsa? Hay 36, somos como 100, 50, 70. Tá bom. Bueno, a nube irá creciendo a medida que el vino que están bebiendo desinhiba, la nube crecerá, sin duda, sin duda. Fíjense que esta nube es una construcción colectiva, ¿no? Es una construcción colectiva que a luta está en el centro de todos nosotros como cuestión de politización de la tristeza. Me parece que es un hecho formidable. La inmensa mayoría de las palabras que forman la nube son palabras positivas. Colectivo, rebeldía, pertenencia, alegría en la calle, inspiración, rabia, porque la rabia es necesaria. Sin rabia no hay rebeldía, ¿no? Es una cuestión importante. Bueno, pero a vino no es suficiente, porque a la euforia del vino suele sucederle la
la depresión y la tristeza es la resaca de lo que ha quedado para atrás. En hoy pensamos en el futuro. Pensamos hoy sí, en el futuro. Es una lucha detrás de una utopía que queremos que se realice, una utopía que queremos que se materialice hoy, mañana, para nosotros y para todos. Creo que ese es el centro de la cuestión. Podemos pasar a la... Bueno, no sé si ustedes me dan la palabra. Si están de acuerdo. Ya. Ok. En primer lugar, gracias, obrigado por nuestro colectivo que vino de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina, a compartir y a seguir desarrollando el filo vermelho que nos une, inclusive sin habernos conocido antes. Ese filo vermelho que nos une, nos precede a nuestro conocimiento, y cuando nos conocimos en la ciudad de Rosario se hizo más potente, se hizo más largo y llegó de Buenos Aires, Rosario, a Florianópolis, Santa Catarina, y no precisamente de turismo, sino para continuar la lucha. Entonces, ahora, como el vino es necesario, mas no es suficiente, vamos a pasar a una breve presentación. Alegría, tristeza son dos sentimientos vitales que nos hacen humanos. Algunas preguntas necesarias que creo debemos hacernos colectivamente. ¿Qué nos genera tristeza? ¿Qué nos genera alegría y felicidad? En parte, en la nube está. Depresión no es sinónimo de tristeza. O sea, depresión no es lo mismo que tristeza. La tristeza es un sentimiento natural que se presenta en varias circunstancias desfavorables de la vida. Después de un tiempo triste, la alegría se restaura. La depresión no desaparece cuando recibimos buenas noticias, que en un estado que se permanente no basta con recibir buenas noticias, de esa sensación no se nada. La depresión es la pérdida del deseo. La depresión es un estado patológico caracterizado por tres síntomas principales: tristeza, desánimo, no hay ganas de hacer nada, e indiferencia. Afortunadamente acá no hay absolutamente ningún indiferente. Es un buen comienzo. Es decir, la indiferencia afectiva. Nada nos importa, no tiene afecto. Todo lo contrario de lo que hoy circula y sentimos en esta sala. Depresión es porque hay una decepción. Siempre detrás de una depresión hay una decepción, un desencantamiento, una pérdida de algo encantado que dejó de serlo. Un paréntesis. En vermelho o amarillo está en portugués, y en blanco y en azul va a estar el texto en español, para que los compañeros puedan entender que de manera completa. Politizar la tristeza organizando el cuidado colectivo es la consigna. Ya lo hemos realizado. Ahí, y fíjense con qué resultado en los seminarios y en el encuentro de Rosario. Un hilo rojo invisible nos conecta a aquellos que están destinados y dispuestos a encontrarse sin importar tiempo, lugar o circunstancias. Sábado, 18 horas, afortunadamente bebiendo. Si no estuviéramos bebiendo, estaríamos trabajando y luchando.
El hilo se puede estirar, se ha estirado, ha llegado a varios pabellones. Se puede contraer, se puede achicar algunas veces, pero nunca se rompe. Estar juntos, producir juntos, luchar juntos. Es un acto sanitario de primera magnitud. Ahí comienza nuestra cura. Ahí comienza el fin de la tristeza. Ahí comienza la defensa para no ser deprimidos. Quiero subrayar que es un acto de primera magnitud, sanitario, porque no es cualquier cosa estar juntos, no es cualquier cosa haber producido en los 8 talleres de manera junta, porque es encontrar caminos para seguir avanzando. Una definición de salud de un gran estadista, de un gran sanitarista argentino, Florial Ferrara, que dice: la salud se expresa correctamente cuando el hombre vive comprometido y luchando frente a los conflictos que la interacción de un mundo físico, mental y social le impone, y cuando en esa lucha logra resolver tales conflictos, aunque para ello deba respetar la situación física, mental y social en la que vive, o fundamentalmente modificarla de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. De tal forma, salud corresponde a un estado de optimismo, vitalidad, que surge de la acción de los hombres frente a los conflictos y su solución. Esa es una definición de salud. Y abro un paréntesis. Para los trabajadores del Poder Judicial de Argentina, Brasil, América Latina y el mundo, su objeto de trabajo es el conflicto. Nadie atraviesa el conflicto de manera indemne. Por lo tanto, si uno queda solo frente al conflicto, transita la vida próximo al polo de la enfermedad. En cambio, si transitamos y resolvemos ese conflicto de manera colectiva, desde la organización de base, en el lugar de trabajo, en el sindicato y en la acción política, transitamos la vida, aunque sean las peores condiciones que nos haya impuesto Bolsonaro, que nos esté imponiendo ahora Milei, transitamos la vida dentro del polo, cerca del polo de la salud, porque estamos luchando con optimismo y vitalidad para resolver ese conflicto. El mundo asiste a una transformación que se está desarrollando a una velocidad inusitada. 2 cuestiones que son centrales. Asistimos a la transición del capitalismo productivo financiero globalizado a lo que se denomina el capitalismo cognitivo y de plataforma, que hoy a la mañana se han referido brillantemente los compañeros. Esa transición hace que vayan disminuyendo y desapareciendo los procesos de trabajo en la manufactura, en el campo, en el comercio, y se desarrolle fundamentalmente en el sector de los servicios, del cuidado, de la justicia, de los derechos, de la recreación y del mundo, de, entre comillas, virtual. Pero ese desarrollo, esa transformación se está dando bajo el dominio del neoliberalismo y una dirección política de unas derechas ultraderechizadas. Se ha configurado un modo de andar por la vida pospandémico que es individualista y violento, a diferencia de por lo que hemos luchado durante la pandemia, que fue organizar el cuidado colectivo para evitar la mayor cantidad de muertes y que haya la mayor cantidad de gente que no se contagie. Sin embargo, la dimensión ideológica, cultural, política y económica derrotaron a la dimensión sanitaria y de lucha, y hoy en la Argentina, lamentablemente, la variable Milei fue mucho más dañina que la variable Manaos y cualquier otra variable del virus. Ambos fenómenos determinan las condiciones y medio ambiente de trabajo, condicionan las prioridades de la investigación, de la acción científica y la aplicación a las prácticas concretas de la medicina del trabajo.
La transformación del modo de producción postfordista, es decir, producción flexible, alargamiento de la jornada de trabajo, difusión, la desterritorialización, uberización, home office, la aplicación de la inteligencia artificial, etcétera, han puesto de relieve un aspecto esencial que modifica la tradición respecto de los estudios y cómo entendemos el trabajo y la salud, haciendo que las exigencias derivadas de los cambios productivos deban ser consideradas fundamentales en las condiciones y medio ambiente de trabajo. El capitalismo cognitivo y de plataforma es el modo dominante actual, tanto de producción como distribución, comercialización, acumulación de capital, y coloca en el centro del desgaste de los trabajadores su aparato psíquico cognitivo y hace que el sufrimiento, los trastornos mentales y los padecimientos del existir dominen hoy el perfil patológico de los trabajadores y la población en general. El surgimiento de nuevas patologías que afectan cada vez más a trabajadores como el burnout, la depresión, el estrés, el moving, el karoshi, la muerte por exceso de trabajo cuando nos ponemos la camiseta del patrón y no la sacamos ni siquiera para bañarnos, ni ir a dormir, ni para hacer el amor, mucho menos. Que lleva a situaciones extremas como el suicidio, han llevado la temática de la salud mental, por su importancia, a ser considerada un problema relevante y prioritario. Pero hay aquí una cuestión fundamental. El capitalismo global y cognitivo y de plataforma se desarrolla a través del trabajo inmaterial. Fundamentalmente el trabajador inmaterial lo hace con todo su ser, ya sea en función de dar su creatividad, su conocimiento, su empatía. Lo que se le pide al trabajador es que dé a sí mismo en su trabajo, que haga el don de sí. Se le expropia hasta su propia afectividad. Por eso hoy a la mañana planteaba que el tecnocapitalismo, la informatización, como instrumento de trabajo, como parte del instrumento de trabajo, y el tecnoestrés es un camino que se abre con esta nueva modalidad del capitalismo que hace del momento productivo, reproductivo de toda la vida del trabajador un espacio de ganancia, y en ese espacio se expropia hasta la propia afectividad. Al darse el trabajador se desgasta, entrega su ser, y entre las patologías o malestares asociados al trabajo aparece el padecimiento o sufrimiento subjetivo como lo más importante, ocupando el lugar que antes tenían los trastornos corporales derivados del desgaste mismo que el trabajo producía. Tristeza consiste en estar separados nosotros, en dejar separados y alejados de nuestras propias potencialidades como ser humano. Entre nosotros, la tristeza política toma muchas veces la forma de impotencia y melancolía ante la creciente distancia entre aquel deseo de cambio social y la imaginación política capaz de desarrollarlo en un contexto neoliberal. Politizar la tristeza resume una intención de resistencia y abre un tiempo de reparar. La reparación es un marco en el cual podemos trabajar las esferas económica, ecológica, política que están rotas. Es un derecho y a la vez un trabajo cívico e intergeneracional. Es la práctica de rehacer, reparar, reemparejar las cosas entre el corazón y la mente, los individuos y sus colectivos, los humanos y el mundo natural. Una política en y contra la tristeza no puede ser una política triste. Por eso empezamos con el vino. Por eso la alegría está en la nube. Y requiere reelaborar lo colectivo, refundación lo colectivo. El colectivo como premisa, no como un sentido, no como una carga, no como un punto de llegada, sino como una cultura renovada, con el colectivo como nivel de producción política y mutua, acompañándonos mutuamente. Politizar la tristeza sin victimismo
Y he aquí un tema importante. La tristeza solo señala nuestra desconexión momentánea, subrayo momentánea, en un proceso dinámico que no tiene por qué ser pensado como una fase larga de estabilización, periódicamente interrumpida por crisis dominantes, sino más bien como un proceso atravesado por la lucha política. La tristeza no es política del poder, sino sobre todo en las circunstancias en que las políticas del poder adquieren poder y nosotros se los damos y no construimos un poder contrahegemónico. Politizar la tristeza plantea este grupo de compañeros que se llama el colectivo de situaciones, planteó esto cuando la Argentina sufrió la gran crisis en el 2001, ponen 5 puntos. Elaborar el acontecimiento a la luz de la memoria como potencia, sin victimismo, potencia de la abstención, nuevos espacios públicos y la reelaboración de lo colectivo como la deriva que va de la tristeza política a la politización de la tristeza. El neoliberalismo es ese empuje a generar un dispositivo de rendimiento y de goce donde el sujeto se encuentra siempre más allá de sus posibilidades. Por eso el tema de la depresión, porque desaparece el goce. El imperativo de la felicidad y su contracara de depresión en la época es una de sus consecuencias. El neoliberalismo intenta que el mundo marche hacia lo insostenible. Sus formas diversas, derechizadas, avanzan aparentemente sin que nada lo detenga. Y entonces nos interrogamos, ¿qué mundo es posible si se intenta a cada golpe conquistar lo inapropiable del sujeto para hacer de él un empresario de sí mismo? Y acá hay un tema que es central, la transformación del trabajador aislado en la plataforma, en su casa, sin vínculo con el otro, dominado por la ideología neoliberal que cree que es emprendedor, que es un empresario de sí mismo y que asume como propio el proyecto del capital y del empleador. El neoliberalismo no es solo una ideología que defienda la retirada del Estado, su desmantelamiento a favor del mercado, un dejar hacer a la mano invisible del capitalismo financiero. Es una construcción que se apropia no solo del orden del Estado, sino es un permanente productor de reglas, instituciones jurídicas, normativas que dan forma a un nuevo tipo de racionalidad dominante y lo hacen a través de las plataformas, los medios de la comunicación, hegemonizando, monopolizando las redes, Internet. Y ahí tienen ustedes una respuesta valiente y de ruptura. Lo que ha hecho el gobierno de Lula con el dueño de X, que lo ha sacado prácticamente a patadas acá del Brasil. Esa es la dialéctica. Ellos intentan dominarnos y nosotros resistimos y en algunos casos vamos para adelante. El neoliberalismo no es solo una máquina destructora de reglas. Si bien socava los lazos sociales, a su vez su racionalidad se propone organizar una nueva relación entre los gobernantes y los gobernados. Una gubermentalidad. Por eso el trabajador inmaterial lo que produce fundamentalmente es subjetividad. Entonces, están los que permanentemente y 24 horas producen una subjetividad en función del neoliberalismo y del capitalismo, de la explotación y del neoliberalismo, de la dominación, de la explotación del hombre por el hombre. Pero hay una cuestión que ya planteaba Marx en su tiempo. Hay una cuestión que él denominaba el general intellect, que es la inteligencia colectiva guardada en la memoria de los pueblos, y eso es totalmente inalienable, inexplotable, y es el lugar al cual nunca pueden llegar, y lo que nos permite en el medio de una sociedad capitalista neoliberal ser nosotros unos sujetos activos de la transformación social en unidad y en construcción de un poder popular.
¿Qué es lo que nos deprime del neoliberalismo? Se pregunta este gran pensador argentino Jorge Aleman. El sujeto neoliberal se homogeneiza, se unifica como sujeto emprendedor, entregando al máximo rendimiento y competencia como un empresario de sí mismo. Un empresario de sí mismo que, a diferencia de los cuidados clásicos o modernos que apuntaban, en el caso clásico, a proteger de los excesos de los empleadores, en caso moderno, a buscar la mejor adaptación o alienación soportable, el empresario de sí mismo, el sujeto neoliberal, vive permanentemente en relación con lo que excede el rendimiento y la competencia ilimitada. Por eso el ejercicio ayer de la lucha contra la fatiga, para no ir más allá de lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y nuestra mente, que es el límite, para no tener que escuchar a un chofer de Uber que se siente el dueño del mundo y que cuando le pregunta a uno cuántas horas trabaja, te dice trabajo 12, 16 horas y con esto piensa que está resolviendo su vida y lo que está haciendo es ser un esclavo de sí mismo al servicio del sistema. Ahí tienen la cita de Jorge Aleman en portugués, por si no entendieron. Los movimientos contrahegemónicos en salud de los trabajadores son luchas, colisiones, rupturas en torno a la construcción de sentido. Por eso la lucha ideológica va junto a la lucha gremial y son inseparables si queremos construir un poder y un colectivo al servicio de los trabajadores. Quiero terminar. Nosotros dimos una lucha tenaz durante la pandemia, desde un colectivo que fue la Asamblea de los Trabajadores de la Salud Colectiva en la provincia de Santa Fe, desde el comienzo en adelante. Esa lucha, esa asamblea, en un momento se transformó, pasó a cuarto intermedio y para que no se diluya, sacamos un boletín que se llamaba precisamente Hilo Rojo. Y editamos un libro que se llamó El Hilo Rojo de la Pandemia, la voz de los trabajadores de la salud colectiva, y editamos los boletines con un prefacio que era la voz y las opiniones de quienes habían leído y divulgado los boletines, 5 números con la voz de los trabajadores y finalmente un postfacio con la voz de quienes habíamos sostenido esa tarea. Al momento de la presentación del libro, lamentablemente, la compañera que ustedes están viendo, Marité Colovini, en la mesa de presentación falleció de una muerte súbita. Por eso quiero cerrar esta intervención recordando el discurso que no pudo leer Marité en la presentación del libro Hilo Rojo, y es la voz de todos los trabajadores de la salud colectiva. Hacer un colectivo que aloje singularidades no es tarea fácil, pero es la única manera de lograr rescatar la fuerza del deseo, superar la depresión, y el norte de la causa de cada uno para alimentar un común con mayúscula, que no suture los vacíos que quedan entre uno y otro y que son los que impulsan el movimiento. Construir lo colectivo sin dejar de sostener la apuesta, separados juntos. Mantener nuestras prácticas implica no perder el singular en el universal, disfrazándolo de particular. Alejemos el odio, apretemos amores para que el porvenir nos encuentre trabajando por producir salud y un buen modo de vivir, enredados en muchos hilos rojos. Marité Colovini, 1 de diciembre 2023. Y hoy aquí, 2024, Marité presente.
Bom, difícil falar depois esse conjunto de reflexões e partilhas, mas serei breve. Acho que a gente tem um acúmulo, né, ao final dessa jornada de encontro. Uma série de questões que vinha pensando ao ver Jorge, fiquei, né, remodelando mentalmente. Mas uma das questões que eu gostaria de falar, que era já prevista na minha cabeça, que envolvia a questão de pensarmos em como lidar com os sofrimentos, né, e essa questão de politizá-los para construir horizontes, né, para a gente não se afundar no sofrimento, para a gente, né, quem é a mão de resgate que a gente busca, qual é o anteparo que a gente busca, e sempre é o outro, né? Nós somos seres sociais, né? Eu, sendo socióloga, falarei isso, né, para sempre. Nós somos seres sociais, a gente precisa, a gente precisa do outro, não é uma escolha. E nesse sentido, duas coisas haviam me ocorrido antes. Uma dessas coisas tem a ver com eu, sendo uma pessoa que é pesquisadora, né, sobre trabalho e sobre gênero, a partilhar uma experiência que é um tanto pessoal, mas é um tanto profissional, né? E aí alguns alunos que, para quem eu leciono, devem estar aqui presentes, espero. Talvez eles saibam um pouco dessa prática que eu adoto na minha conduta cotidiana enquanto docente, que é falar dos problemas, que é falar da vulnerabilidade, que é admitir que a gente erra, que é admitir que a gente é ser humano. E isso não é só porque faça parte da minha personalidade, ter esse tipo de conduta, e aí eu, né, às vezes falo, não com todo mundo, que isso é uma informação política que fez parte da minha formação acadêmica e política, que é inspirada em Pascal Molinier, né, da psicodinâmica do trabalho, que tem a ver com a gente falar sobre a nossa partilha da vulnerabilidade. A gente se reconhecer enquanto ser vulnerável e que a gente não precisa ser forte o tempo todo, que a gente não precisa buscar e atender, inclusive, essa demanda, que é neoliberal, mas que também é patriarcal, né, que reforça o capitalismo, evidentemente, que é uma hiperdemanda de que a gente sempre tem que estar atendendo alguma coisa, ou seja, que a gente sempre está em falta, que a gente tem que estar buscando dar conta de algo que a gente não está dando conta. E essa ideia de que a gente pode admitir vulnerabilidade, quando eu tive contato com ela na minha vida, por estudos, e, né, assim, não faz tanto tempo assim, né, eu vivi muito tempo sem ela, foi um divisor de águas na minha formação, na minha atuação, né, como professora, como pesquisadora, nas minhas relações, o fato de sentir que não é necessário que a gente atinja toda essa demanda que nos é colocada o tempo todo, e porque isso faz sofrer, né? A gente sentir constante insuficiência é um processo de produção de adoecimento, produção de tristeza, e que a gente, por exemplo, nesses processos que fazem com que a gente fique imerso em relações muito mais mediadas por tecnologias, né, por relações com as quais a gente, né, estabelece contato com o outro por meio de tecnologias e por meio de informações que estão nos colocando demandas de comportamento, né, de conduta, ao invés do olho vivo, né, e do contato, produção de vínculos, né, o ao vivo. No ao vivo a gente descobre a história da mesa anterior, né, que por trás dos stories não está tudo bem. Essa ideia de que o restante está bem e só a gente está com problemas, o restante está dando conta e só a gente não está dando conta, para mim é muito importante, né, assim, partilhar sobre isso, porque a gente vive uma sociedade que cada vez exige mais e oferece menos, né? Então, assim, ofereça tudo que você tem para dar, entregue a sua alma, para ver se você tem um pouco de possibilidade de recompensa, que seja assim, esse mínimo. Compita com os outros, né? E entregue tudo que você tiver de corpo, alma e coração, para ver se você tem um mínimo de recompensa. E aí a gente disso faz parte essa perspectiva que às vezes, né, a gente
no contemporâneo denomina de sujeito neoliberal, sujeito que assume uma conduta do empreendedorismo, né, de você ser empresário de si mesmo, de você ter que se construir vendável como uma empresa, né, você tem que ter um portfólio do seu pessoal, você tem que produzir o conteúdo do seu pessoal e etc. Tem horas que eu fico pensando que a gente tem, como a gente já discutiu em outros momentos sobre a necessidade de direito a descanso, direito à desconexão, a gente tem que ter o direito à intimidade, a gente tem que ter o direito à privacidade, a gente tem que ter o direito a não querer expor a nossa intimidade, preservar. A história do autocuidado, para mim, na atualidade, faz muito sentido pensar em autocuidado nos momentos em que a gente quer estar no coletivo se fortalecendo, nos momentos que a gente quer preservar o que a gente quer que seja nosso e íntimo. A gente é convocado a mercantilizar tudo. Isso movimento não foi o movimento socialista, a esquerda, né, num sentido amplo, que me ensinou, foi um movimento feminista, que o pessoal é político, mas que a gente possa escolher o que a gente quer politizar do nosso pessoal, que a gente não é obrigado a mercantilizar tudo que faz parte da nossa vida privada. Porque eu acho que isso tem a ver com a gente, né, parecer que tem que demonstrar o tempo todo que está dando conta e sendo efetivo, e sendo eficaz, e sendo completo, e etc. Então, na experiência que tem a ver com a formação que eu tenho, a prática que eu acumulei na minha vida e as andanças, né, que a gente aprende, né, nas andanças e nas trocas, eu tenho pensado que politizar né, o cotidiano, né, e a gente enfrentar essa tristeza, envolve a gente não reproduzir comportamentos que são enlatados, esperados de nós. A gente não precisa estar online o tempo todo, a gente não precisa dar satisfação sobre o que a gente está fazendo, sobre a nossa vida privada o tempo todo. A gente, né, assim, não precisa sentir culpa porque está descansando. A gente pode socializar, né? Assim, eu falo isso com as minhas amigas, a gente socializa e começa a querer produzir, tudo bem, é legal a gente elaborar coisas relacionadas, né, conspirar para mudar a realidade, mas tem horas que a gente tem que se dar o direito a falar de coisas banais, né? A gente precisa, porque assim, uma coisa que eu aprendi com o movimento feminista é isso, a gente tem que não estar em frangalhos para poder fazer luta. A gente não pode estar destruído. A pessoa destruída, né, emocionalmente, ela não está nem com essa energia para fazer luta. E as mulheres têm um problema que eu acho que eu vou encerrar com isso, porque eu poderia, eu estou aqui sem script, falando, né, no improviso, no freestyle, que nem eu brinco nas minhas aulas. Mas, assim, eu acho que é uma outra coisa que para mim, hoje, também faz muito sentido. Eu sou uma pessoa que estou aqui falando no microfone, presido associação, faço uma série de coisas, sou uma pessoa profundamente tímida. Eu tenho que enfrentar 5 Everestes para estar aqui. E eu acho importante falar disso, porque eu acho que as mulheres terem dificuldade de colocar a sua voz em público adoece. Isso adoece. Você não conseguir falar o que você pensa, você não conseguir formular, ou mesmo que você formule mentalmente, você não conseguir sair da condição de elaboração e de incômodo, e até de discordância. Eu não penso isso, eu discordo disso, mas você não ter a coragem de estar na frente e pegar um microfone, é o que eu vivi a minha vida inteira. A gente enfrentar uma limitação nossa, porque é o que a gente acredita que a gente tem que estar fazendo, é exigente, né? É exigente, cansa. Então, a gente precisa, óbvio, né? Assim, eu lembro sempre da minha orientadora do doutorado, que sabia que eu era uma militante fazendo doutorado e que a gente tinha que contrabalançar os nossos tempos de vida, de família, de trabalho intelectual, de militância. E ela falava, tá bom, eu sei que você é essa pessoa, mas dedique um pouco para cada espaço. A gente nunca vai estar completo em nenhum deles, então seja uma boa doutoranda enquanto você puder, e você vai estar deixando alguma coisa de lado que você não vai estar dando conta suficientemente. Saiba disso, fique tranquila com isso. E aí, só saiba que em determinados momentos, quando você tiver que ser mais plena em outro espaço, você vai deixar outro para trás. Eu só queria que isso fosse uma coisa que não fosse tão colocada muito mais para as mulheres do que para os homens. Que a gente conseguisse dividir os pesos, né, de estar nesse mundo, na sociedade,
o homem sendo construído, óbvio, né, a história, o homem nem todo homem, né, a história da mulher, nem toda mulher. Mas o homem é construído para o espaço público, gente. Quem acha que não é assim, pode ser assim, uma exceção da regra, mas que só comprova a regra. O homem é construído para o espaço público. Não precisa. Mas pode ser vinho, você aceita. Então, esse é o vinho que faz sentido. Mas é isso, eu acho que a gente superar as nossas barreiras individuais para fazer o que a gente acredita, a gente precisa reconhecer que essas barreiras individuais não são todas as mesmas. Para uma pessoa estar na frente fazendo uma fala no microfone, né, a gente não enfrentou as mesmas coisas para falar aqui com, sei lá, não sei qual é o nível de articulação que eu sou reconhecida falando, mas, assim, na minha cabeça é 5 Everestes, né, e que já foi 20 para subir, para estar numa mesa falando. Mas eu estou lá desde o movimento estudantil, tremendo, suando a camisa, mas tendo, assim, a história do que me incomoda, por isso que eu acho que eu falei que eu estava encerrando, né? Chegou um vinho, ferrou, né? Mas, enfim. Mas a história do quê? Eu já falei isso para a Carol e para o Neto em algum dos debates de debate. Eu falei assim, gente, era época de eleição e tava aquela história de amor, não sei o quê, vamos fazer as coisas como ele falou assim, gente, tem hora que a gente precisa legitimar o ódio. A gente tem que legitimar a raiva, e não é a raiva assim, né? Vou sair socando todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus, não me entendam mal. Dá uma vontade, né, assim, mas eu sou mais para autodefesa nesse sentido, né? Mas é a história de que, assim, a gente tem que ter inconformidade, a gente tem que legitimar a nossa inconformidade, então certos sentimentos não são, porque aí, assim, para mim a história de sair da apatia, às vezes, tem a ver com a gente reconhecer que tem certas coisas que estão nos machucando, mas porque a gente tá, né, a gente às vezes está medicalizado, né, então a gente não está tendo a potência toda de odiar tudo que a gente precisava, porque a gente está ali um pouco dopado, mas que uma parte tem que não dopar, porque a gente tem que conseguir externalizar e organizar essa inconformidade. Então, não é um ódio alheio e aleatório para qualquer lugar. É uma raiva do que a gente não pode mais admitir que continue acontecendo. Então, assim, tem um monte de coisa na minha vida, atualmente, nesses últimos períodos, que eu acho que eu só consigo encontrar energia, não é pelo afeto, e eu falo isso em aula, né? Que meu aluno fala assim, tem hora que a gente não vai fazer as coisas, encontrar energia para se mover na alegria. A alegria seria ótimo que só fosse ela, na alegria ou na identificação ou na motivação. Tem hora que a gente está exausto, a gente está destruído, e o que a gente vai encontrar, né? E cada um vai encontrar a sua energia de uma forma, é óbvio. Mas tem horas que determinadas condições que nos produzem, nos deixam de uma tal forma que a gente só consegue sentir esse ódio e essa inconformidade, essa raiva de alguma coisa que está errada. Mas a gente, né, para mim, o politizar a tristeza tem, né, e aí eu fecho com isso para tomar o meu vinho, então, para falar exatamente isso, de que, no meu entendimento, que é pessoal e político, que é intelectual e material, né, não faço essas separações, a gente precisa, né, organizar essa tristeza, porque ela não é só tristeza, né, ela tem existe um tom de inconformidade aí desorganizada e que, às vezes, a gente despertando, é por um debate, é por uma fala, mas às vezes é isso, né? Às vezes é por uma referência cultural que toca. A gente, né, se ressensibilizar e se rehumanizar, se é que dá para falar dessa forma, se eu não estiver inventando palavras, para a gente conseguir se conectar com o que é o outro, com o que é a gente, né, com o que a gente tem, né, de conexão com o outro, e conseguir direcionar essa tal dessa inconformidade, que parece que é um negócio difuso, que tem a ver com a nossa política do país, né? Está cheio de gente inconformada, as pessoas não estão apáticas, as pessoas estão inconformadas, elas só estão inconformadas de um jeito que é meio aleatório, elas não sabem o que direcionar para onde, né, colocar suas energias do que está errado. Então, eu acho que o trabalho de politização, de aprofundar debates, da gente, né, tentar construir um debate que, nesse seminário, inclusive, mas claro, né, com todas as iniciativas que todo mundo aqui faz, que a gente procura aprofundar debates, a gente procura conhecer melhor os temas, né, e os desafios para a gente poder depois enfrentar, tem a ver com isso, tem a ver com a gente tentar domar, né, esse bicho, né, pelo chifre, né, esse bicho que é o inimigo, né, multifacetado, e
só a gente fazendo, né, essa identificação, a gente consegue organizar esse ódio, inconformidade, raiva e etc., porque nem sempre é pela alegria, nem sempre é pelo amor. Eu tenho sido, né, essa pessoa que ultimamente tem sido muito mais movida por esses outros, mas que tudo são afetos, se a gente for ver, né? São afetos. E aí a gente se afetar, para mim, que é se afetar e direcionar esses afetos, que é o que a gente, né, parcialmente faz aqui, né, mas que a gente precisa seguir fazendo e seguir inventando, né, essa história a gente precisa conseguir seguir tendo alguma energia para seguir inventando esses modos, né, de se afetar, de fazer com que isso se transforme em ação, né. Por último, a história de que isso não precisa ser sempre grandioso. A gente faz coisas mínimas no nosso cotidiano que podem se tornar somadas, né, grandiosas. Então, tem hora que a gente acha que tem que fazer os maiores eventos, os maiores públicos, ou, sei lá, as maiores curtidas na internet. Nem sempre é sobre isso, né? Às vezes a gente se tratar com afeto e se olhar com olho no olho, né? E o que eu ia dizer naquele momento, falando com os meus alunos, a gente preservar as nossas reuniões presenciais, a gente partilhar, né? Não necessariamente o vinho, né? Já fiz quentão nas minhas reuniões, mas enfim, né? Só no encerramento, mas partilhar a comida, partilhar a bebida, a gente se olhar, a gente recompor afetos. Desde a pandemia, para mim, a gente não voltou a nenhum normal e nunca mais vai voltar. Mas a gente precisa semear para que a gente consiga trilhar um pouco de um caminho de recomposição desses afetos, porque eu acho que a gente ficou mais por um fio desde a pandemia, né? Não acho que a gente tenha voltado para atividades presenciais e esteja tudo normal, né? E não vamos normalizar essa situação para a qual a gente foi julgado, né, involuntariamente, e dizer que porque acabou períodos de restrição a gente está tudo bem. Não está tudo bem, mas a gente pode construir isso. Então era isso, gente. Obrigada e desculpem me alongar. Pediram que eu falasse em pé. Eu já bebi um pouquinho, mas eu sou obediente, eu vou falar em pé. Eu quero agradecer a todo mundo que veio. Quero cumprimentar meus colegas de mesa, olhando no olho, porque eu acho que esse é o contato. Quem veio de longe. Eu quero dar um abraço muito amoroso na nossa base. Dizer que é por eles que a gente faz isso, porque o encontro com a base, sem tudo isso, a gente faria. Tudo isso sem a base a gente não faria. E quero também dar um abraço amoroso em todos os sindicalistas que estão aqui. O Giuseppe é de Recife e ele tem um amigo cantor que ele fala que a gente tem que tentar entender o que a sociedade precisa. E aí ele dizia que o movimento urbanista de Pernambuco, naquela época, precisava de mais coisas que falassem das cidades. E hoje eles falam de amor, porque talvez hoje a gente precise de mais amor. O Eloni está aqui, ou ele já foi? Ele falou ontem sobre a amizade dele com a Margarida e com a Suzana. Eu achei lindo. A Sônia ficou todo o tempo do lado do Ronaldo. Todo o tempo. A Jordana, quando falou do Giuseppe e do Alcides, falou com orgulho dos companheiros dela. A gente viu a Fátima, o Francisco e o Jorge se encontrarem felizes. Tem também a Miriam, a Marisa e a Elisa, que estão junto nessa caminhada. Então, sim, os companheiros de Buenos Aires vieram aqui, e quando o Neto voltou de Rosário, ele disse que era uma pena não ter ido, porque eu ia gostar muito das pessoas e as pessoas iam gostar muito de mim. Isso é o sentido do amigo que conhece a amiga. E, sim, a gente se gostou muito. Também eu estou aqui querendo matar o Neto, porque fez a gente trabalhar muito esses dias, mas orgulhosa do meu amigo, porque eu acho linda a esperança que ele tem no futuro. Então, esse é um encontro sobre consciência de classe, unidade, mas principalmente sobre amizade. Porque a ética de vida que a gente quer construir, do companheirismo e da camaradagem, passa por aí. Pela solidariedade, por caminhar junto, porque me parece que essa é a única saída. Então, primeiro, eu queria falar da história.
A Sônia, a Maria Maeno, o Ronaldo, falaram da história do SUS. E aí a gente pensa na nossa história de trabalhadores. Me preocupa um pouco que a gente fique numa competição de quem sofre mais. Porque a história dos trabalhadores sempre foi muito difícil. Quando que não foi, gente? Quando que foi fácil para nós? Nunca foi. Nunca foi simples. Sempre faltou. Então, entender a corda que nos puxa e o caminho de transição que a gente faz. A outra coisa é pensar a história de agora. Porque quando a gente fala em respeitar a história, em respeitar quem veio antes, em perceber como camarada, a gente não está falando num senso de autoridade. Não tem a ver com isso. Tem a ver com partilha. E a Thaís falou essa palavra quando ela falou no início de compartilhar. Então, a gente partilha para olhar como é o mundo hoje, para poder dar as respostas que o mundo precisa, para refletir. E esse mundo é tão doido, que é isso que a Thaís está falando, que a gente se sente tão perdido, que o nosso impulso é buscar a resposta que estava lá atrás para poder explicar. Porque vocês vejam, no mundo de hoje, eles conseguem colocar o Will Smith falando português na Bahia. Como que não vai confundir? Como que não vai confundir as pessoas? Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa de reflexão, de paciência para olhar. No mundo que acelera a gente precisa de paciência para olhar e pensar se as coisas têm sentido. E procurar quem possa dar as respostas para a gente. Porque está difícil até não acreditar no que é dito, se eles pegam a inteligência artificial e colocam uma pessoa para falar. Então, aonde está a confiança? Aonde está quem pode compartilhar com a gente novos caminhos para a realidade? Está aqui, gente. Entre os companheiros. Está aqui. Aqui está não o fim da dúvida, mas algumas respostas para a gente fazendo caminho. Então, para a primeira coisa que eu quero dizer, que é essa continuidade de construção política, continuidade de amizade, porque o Neto estava certo, hoje eu olho para o Jorge e penso, sim, é meu amigo. E eu olho para o Francisco e já quero chamar ele de Chico, né? Porque se ele está aqui, é o Chico. Então, olho para a Fátima, eu quero caminhar com ela. Então, a primeira resposta que o Francisco pergunta se a gente vai fazer uma conferência grandiosa de saúde dos trabalhadores, eu já te digo, vamos. Não conversei com meus companheiros, vai dar problema no sindicato na segunda-feira. Mas vamos fazer. Não sei se o ano que vem, talvez no outro. Vamos fazer. Vamos fazer. A gente tem que... para a depressão, para a tristeza, a gente faz com energia e vai indo. Então, assim, dizer que tem como projeto para Fazendo Escola, fazer essa conferência, criar as redes, andar com a Lames, andar com a Brasco, andar com a Beth, fortalecer os espaços. E aí todo mundo que está aqui já fica convidado para participar e para construir junto. Vocês combinam isso comigo? Que esse é o primeiro encontro e que a gente vai tornar isso um hábito para falar de saúde. A outra coisa que eu quero falar, que conversa com o que a Carla falou, porque é muito bom a gente terminar um negócio que a gente já pode pegar todas as referências, é que a gente tem que fazer um olhar para o trabalhador que não seja do trabalhador genérico. Não existe trabalhador genérico. Trabalhador genérico é um homem que alguém desenhou num livro e disse que era isso, e que não funciona. O trabalhador genérico pode ser uma mulher, pode ser um homem, é uma pessoa preta, com suas condições na sociedade, é uma pessoa que pode ter uma deficiência, é uma pessoa que já viveu muito ou viveu pouco. Não existe trabalhador genérico. Então, a outra coisa que a gente vai combinar aqui é que a gente vai largar esse papo de identitarismo. Que quando as pessoas acharem que a gente está falando só de uma coisa, porque às vezes é difícil falar de trabalho no cotidiano, às vezes é muito difícil falar da realidade, nós vamos pegar o coleguinha e dizer, não, você tem que fazer esse link, você tem que olhar por esse lado. Vamos construir dessa forma. Porque o caminho é de partilha e é de companheirismo. E saber, a gente constrói junto. Então, a gente vai combinar que aqui nós vamos largar essa história e nós vamos construir
Uma teoria dos trabalhadores que seja a partir da vida e que não seja baseada em nenhum sujeito genérico. É na vida no chão, na necessidade das mães, de quem pega ônibus, de quem vem fazendo a história. Nós vamos combinar isso, né? A outra coisa que eu quero falar, e aí fala com o que Francisco falou, com o que Jorge falou, é no princípio da coletividade. Vejam bem, gente, numa sociedade em que a gente é ensinado a olhar só para o individual, a gente acredita que a coletividade é a soma das individualidades. Coletividade não é isso. Não é isso. Não é contar os votos e aí dizer, 10 decidiram que é isso e vai ser isso. Não. É construir uma ética em que a vida seja melhor para todos, mesmo que alguns tenham que abrir mão de algumas coisas, de alguns privilégios. A ética da coletividade é a ética da transformação social. E vejam bem, aqui a gente tem uma classe média que tem alguma condição de vida. Talvez a gente tenha que abrir mão de coisa, para que ninguém seja explorado ao extremo, que tenha que passar fome ou não ter lugar para dormir. Mas eu ainda acho que são os super ricos que têm que abrir mão demais, é ali que está concentrado. O que eu quero dizer é que a vida não é feita para satisfazer todas as nossas necessidades imediatas. E porque a sociedade é construída dessa forma, a gente tem levado a crer que é isso sim. Mas não é. A partilha é transformação social. E para ser transformação social, a gente tem que se liberar de algumas coisas. A gente tem que olhar a necessidade do outro, tem que conseguir enxergar a necessidade do outro. E não achar que a gente vai dar conta sozinho das nossas coisas. Isso o Francisco falou, isso o Jorge falou, isso o Neto falou sobre a transformação. Se vocês forem perguntar para mim o que eu poderia acrescentar nesse evento, eu ia dizer que é a ética da felicidade. Para mim é muito importante estar feliz. Porque o sindicato é uma coisa tão importante na minha vida que eu não consigo imaginar que eu vou sentir tristeza ou rancor por ter aplicado minha energia nele. Então, eu cuido muito da minha trajetória. Eu penso em voltar, eu sou assistente social, eu penso em voltar para a comarca, mas eu não penso jamais em ter a vida que eu tinha antes, porque ela era vazia. Porque militar, ser sindicalista, dá muito trabalho, e às vezes a gente quer matar o companheiro, mas enche a gente de amor, de esperança, de futuro. Se eu perguntar para vocês o que remete vocês à felicidade. Pensem rapidinho. O que é felicidade para vocês? O que enche o coração de vocês? Tem alguém que consegue pensar em felicidade sozinho? Mesmo que seja um bem de consumo, uma viagem. Não, eu estou precisando dar um relax sozinha. Vai ter graça se eu não ter para quem contar quando eu voltar? Vai ter graça? Funciona? Fora que se a gente empenha toda a nossa energia, toda a nossa alegria de vida no consumo, a gente está desistindo da gente mesmo. Porque, vejam, o que aconteceu com os companheiros do Rio Grande do Sul na enchente. Se só o que me importa, e é muito importante para o trabalhador, a casa, os bens, mas se só o que me liga é isso, quando eu perco tudo. E se eu fico doente e não posso mais trabalhar? Eu perco tudo. E se meu chefe me assedia? Eu perco tudo. Se eu jogar a minha alegria, a minha felicidade nesse lugar, eu me coloco numa posição muito vulnerável. Com os outros, não. Com os outros, se tem alguém para segurar minha mão, para me amparar, para chamar minha atenção, para dizer, amiga, você está louca. Sabe, para me organizar na vida, eu tenho chance. E eu não estou falando isso para dar um pito. Eu estou falando isso porque eu acho que a Thaís fez uma coisa lindíssima aqui, que é falar da fragilidade. E a gente é tão frágil. Vocês vejam este corpinho esmilinguido. Qualquer coisa, um acidente, eu posso ficar paraplégica, eu posso ficar numa cama, eu posso morrer. Pode me acontecer qualquer coisa se eu estou sozinha. Fora isso, fora a fragilidade do corpo, da vida mesmo, tem a fragilidade das escolhas que a gente faz.
Sabe quem que não erra? Quem está em casa, na cadeira, dando regra no WhatsApp. Não erra. Porque não vive. Não vai ter contradição. Pode pegar um monte de livro, falar um monte de frase bonita, cagar a regra, já que o Davidson inaugurou que pode falar palavrão, cagar a regra, e eu não vou errar nunca. Porque fazer a vida é muito mais contraditório. Fazer a vida no dia a dia é errar, pedir desculpa, pensar, meu Deus, e às vezes nem conseguir dar conta da tarefa que está no livro. Porque a vida é mais difícil. Então, aceitar a fragilidade de caminhar e aceitar a fragilidade do corpo é fundamental para que a gente possa recuperar a felicidade. E aí entender que se a gente não tem o carro, se a gente não sabe se tem a saúde, se a gente não sabe se vai ser respeitado no trabalho, o que a gente tem é esse corpinho esmilinguido para ser feliz, para se emocionar com a arte, como fez o Giuseppe aqui com a gente, para nadar, para correr, para transar, para comer, para beber um vinho, para ir para a festa que nem a gente vai. É só o que sobra. E o que sobra é muito. Eu saio desse momento aqui orgulhosa, feliz, porque são 5 anos de trabalho que valem a pena. A gente falou em trabalho estranhado mata a gente. Agora, você fazer um trabalho que você olha o resultado, que você vê que deu certo, que era isso, eu não consigo pensar em uma felicidade maior. Você vê a potência do seu corpo, do seu cérebro, da sua cabeça funcionando, criando vínculos, chamando gente, criando amizade. Não tem nada melhor. Agora, sozinho, não dá. Então, assim, eu quero muito continuar lutando. Eu quero muito que as pessoas tenham o direito a sonhar e a ter utopia, porque é isso que sobra para a esquerda. Porque se a gente vira polícia moralista, não sobra nada. Quem faz isso é a direita. Quem faz isso é a direita. A gente tem que defender o sonho, a gente tem que defender a utopia de quem veio antes. Também o nosso sonho, porque a gente tem direito a sonhar. Então, sabendo essa fragilidade, eu sei que eu não dou conta sozinha, mas eu queria muito continuar a caminhada. Eu queria muito convidar vocês que partilhassem a caminhada comigo. É isso, gente. Sejamos felizes, porque o capitalismo nos quer tristes.